Mas o que que as pessoas querem viver? A experiência. A experiência que conta. Porque quando você tem uma experiência muito boa, você esquece de quanto você pagou para ter aquela experiência. Eu falei recente, quanto que as pessoas pagam para subir o Everest? 300 mil reais para você subir o Everest? O que que elas estão comprando? Uma permissão somente do governo paquistanês? Não, elas estão comprando uma experiência. Quando você vai para um evento de corrida de montanha, você quer viver a experiência, você quer ter a conexão, você quer ter uma medalha finish, você quer de repente ganhar um troféu, você quer ter uma camiseta, você quer ter ali toda a estrutura, mas o que fica na nossa memória é toda a experiência vivida ali. A medalha ela vai enferrujar, vai pegar pó, a gente não vai lembrar mais, mas em vários momentos a gente tem a fotografia na nossa memória daquilo que a gente vivenciou naquele evento, naquela prova, ou simplesmente de você subir a montanha sem evento nenhum, que é maravilhoso da mesma forma. Como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo. Opa, peraí que eu errei o podcast. Errei tudo. Essa é a sua entrada, né, Zulu? Na verdade é nossa. É nossa? É nossa. É coletivo? Coletivo, pode usar. Não está registrado, qualquer um pode usar. Pode usar, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eles me contam suas histórias e eu tenho o privilégio de escutá-las e compartilhar com você. E hoje o meu convidado é super especial porque ele é meu treinador também. Ele me ajudou a realizar um grande sonho e eu estou muito feliz de ter ele aqui, que vai compartilhar a história dele com a gente. Seja muito bem-vindo, Ayrton Zulu. Obrigado pelo convite, Darcy. É uma honra estar aqui pela primeira vez desse lado, né? Olha, é mais difícil do que estar aí no seu lugar. No seu lugar, digamos que eu estou aprendendo um pouco, mas estar aqui dá um pouco de tensão. Agora eu entendo os meus convidados, o que eles passam estando do outro lado. Ah, mas contar história é gostoso, não é? É bom, Histórias é de bom. vida, é diferente, né? É bom, né? É bom. E tome cuidado com o horário, porque nós podemos varar a noite aqui, né? Contando histórias. Contando história. Zulu, vamos lá, vamos buscar lá atrás. Eu queria conhecer um pouquinho do Zulu. Quem é o Zulu da infância até entrar aí na parte esportiva? A gente poderia pular essa parte da infância, É? né? Dei muito trabalho na infância. Eu sou o filho do meio, o segundo, né? Eu tenho um irmão mais velho e tenho uma irmã mais nova. Na verdade, é uma escadinha. Minha irmã tem 43, eu tenho 45 e meu irmão tem 46. Quase 47, faz 47 esse ano, eu faço 46 esse ano também, mas é uma escadinha ali. E dos três eu sempre fui o mais arteiro, o que mais fazia arte, o que mais bagunçava. Mas também eu me destacava porque quando tinha qualquer função para ser realizada, meu pai falava: eu vou chamar o Ailton porque eu sei que ele vai dar conta. Então, o que eu tinha de bagunça, eu também tinha de inteligência, vamos dizer assim. Não que meus irmãos não tivessem, mas eram mais acanhados. Eles não faziam bagunça, então também não tinha uma desenvoltura, né? Eu lembro que desde muito novo eu ia para os lugares fazer compras, comprar algumas coisas para o meu pai, para minha mãe. Eu já pegava o ônibus de casa, ia para a Praça do Correio em São Paulo. São 18 quilômetros da minha casa. E naquela época a gente passava por baixo no ônibus, não pagava condução. Então, assim, e a gente era uma época, eu nasci em 1978, era uma época que a gente viveu bastante tempo as brincadeiras de rua, né?
E hoje está um pouco mais difícil, mas digamos que eu fui criado um pouco na rua e muito menos em casa. Minha mãe, empregada doméstica, trabalhava muito, meu pai tinha um bar, então a gente vivia, eu e meus irmãos, vivia bagunçando, brincando e correndo na rua. E na escola eu lembro que eu já dava trabalho desde o prezinho, né? Com 5 para 6 anos, eu vivia na diretoria, eu lembro de que fiz a professora Cláudia chorar uma vez, de tão arteiro que eu era. Eu lembro que a professora Vilani me deu um beliscão nesse braço direito aqui, que saiu a pele assim. Nossa Senhora, que Então, beliscão. naquela época podia, né? Agora Ela ia ser ela presa. ia ser presa, mas eu era muito bagunceiro. Até que eu cheguei na escola, depois de sair do prezinho, e quando eu ainda estava ali no início das séries, a diretora chamou a minha mãe e falou assim: Olha, você precisa encaminhar o seu filho para um psicólogo, porque ele não é normal. Então, aí me encaminharam para um ambulatório de doenças mentais. Quando eu cheguei lá com a minha mãe, eu lembro, eu era garoto, nós chegamos e o rapaz falou assim: Não, senhora, aqui já é para quem já está constatado que é doente mental. O seu filho ele vai ter que passar primeiro por uma triagem, vai ter que passar por uma psicóloga e depois a gente, se tiver necessidade, ele vem para cá. E eu lembro que eu fui encaminhado para a psicóloga, a doutora Sheila, e aí fiquei ali fazendo algumas sessões com ela, só eu e ela no consultório. E depois de um tempo ela falou assim: Você é a criança mais normal do mundo. Você gosta de bagunçar. E talvez você faça isso para chamar atenção, né? Como você é filho de pais que trabalham muito, você vive na rua, você é o filho do meio, tem a sua irmã que é a caçula, o seu irmão que é mais velho, talvez você se sinta, vamos dizer assim, um pouco rejeitado. E aí você dos três é o mais bagunceiro porque você quer chamar atenção. E então foi essa parte que aconteceu. E aí depois eu voltei para a escola, a diretora Vera falou: não é possível que você não tenha nenhuma situação, que isso seja só bagunça, porque você já esteve aqui na diretoria não sei quantas vezes. E eu lembro que na quinta série eu fui convidada a me retirar da escola, porque eu ia ser expulso. E aí falou: ou você para neste momento de estudar, ou você vai ser expulso, porque eu tinha muitas suspensões, muitas advertências. Então, o Ailton da infância deu bastante trabalho para minha mãe, mas hoje eu não dou mais. Não, e você é bem rígido, né? Inclusive com seus alunos, né? Você falou agora, eu quero todo mundo na linha. Mas eu tô mais light, Você viu? tá mais Tô mais light? light. Desde que não saia da linha. E quando que entrou o esporte na sua vida, Zulu? Na verdade, assim, de forma estruturada, né? Porque eu jogava bola quando criança e brincava com aquelas pega-pega, esconde-esconde, salva-turma, todas aquelas brincadeiras que a gente sabe que tinha na nossa época. E de forma estruturada foi em 1996, quando eu tinha 18 anos, um rapaz que mora lá no bairro falou assim: Vamos correr a São Silvestre? E eu nunca tinha corrido. E aparecia na televisão, eu conhecia, né? Eu falei: Tá, onde que faz a inscrição? A gente não tinha internet em 1996, pelo menos a gente lá do bairro. E a gente foi até o prédio da Gazeta Esportiva fazer a inscrição. E aí fizemos a inscrição e eu lembro que eu corri a São Silvestre, a minha primeira corrida, meu primeiro treino, em 1 hora e 23 minutos, os 15 km. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer, né, ali 18 anos. E aí depois, em 97, ele pegou e falou: Vamos correr a Maratona de São Paulo? E eu não tinha nem noção do que era uma maratona. Falei: Claro. Onde que faz a inscrição? Ele falou: Lá no Parque do Ibirapuera. Nós fomos no Parque do Ibirapuera, fizemos a inscrição dos 42 e eu corri os 42 em 4 horas e 4. Eu lembro que quando eu entrei na cidade universitária, na USP, era quilômetro 30, ele estava do meu lado, ele falou assim: Vamos diminuir o ritmo, porque eu acho que a gente precisa diminuir um pouco o ritmo para terminar a prova. Eu falei: Não, eu estou bem. Eu vou continuar nesse ritmo que eu estou aqui. E aí eu fiz em 4 horas e 4 a maratona, ele fez em 4 horas e 11. Ele já corria, ele treinava.
E aí depois, só em 2000, e eu fui correndo a São Silvestre a cada ano, 96, 97, mas eu fui piorando o tempo. 1h23, 1h27, 1h29. E aí no quarto ano, quando eu fiz 1h31, eu falei assim, eu preciso arrumar uma assessoria para treinar, que eu tô piorando o meu tempo. Só que eu não Você treinava não treinava o ano inteiro, você o ano só inteiro. corria. Só corria São Silvestre. Nossa, Zulu. Quem assistir esse podcast agora é seu aluno vai chorar. Ai, ai. Porque ele é rigoroso, viu? Ele pega no pé. Tem que Pois, treinar, né? pois é. E aí eu fui para uma assessoria esportiva, um amigo me indicou a VO2 com o Luiz e com a Adriana. E aí em 2001 eu já fiz a São Silvestre 1h02, né? Já baixei 1h09, 2001, depois 2002 eu fiz 1h02. E aí fui baixando o tempo, fui melhorando, aí foi aumentando a distância, já comecei a conhecer outras provas, outros eventos, meia maratona, aí corri meia maratona, 21 quilômetros, corri 42 quilômetros, né? E, e aí fiquei até 2006 com eles, quase 2007. Eu já estava na época trabalhando, né? Já estava com os filhos, com a Gabi, com o Vitor também, porque o Vitor fez 18, nasceu em 2006, dia 1 de maio de 2006, a Gabi dia 31 de julho de 2002. E aí eu trabalhava, eu tenho formação pelo Senai em artes gráficas. E eu trabalhava numa empresa e essa empresa ela pagava a faculdade basicamente de todos os cursos que você possa imaginar, menos na área da saúde. Então não pagava educação física, não pagava fisioterapia, não pagava nutrição. E todo mundo lá estudava administração, engenharia, química, direito, administração. E eu pensei, eu vou fazer educação física, né? E educação física eu sabia que eles não pagavam. E nesse ano que eu decidi fazer educação física, que foi o ano de 2007, eu tinha sido eleito para a CIPA. As pessoas, eu sempre brigava muito pelos funcionários em relação à segurança. Eles falavam: você tem que entrar para a CIPA, porque você está sempre aí brigando. E a CIPA é uma forma de você ter uma proteção também, porque se você continuar brigando pelos nossos direitos, uma hora vão mandar você embora, né? E aí eu acabei entrando na CIPA e quando o meu gerente soube que eu ia fazer educação física, eu trabalhava à noite. Eu trabalhava das 22 às 6 da manhã, aí eu saía às 6 do serviço e ia para a faculdade, para a Uninove, ali na Barra Funda, em São Paulo. Quando ele soube que eu já estava iniciando o curso, ele me trocou de horário. Ele queria colocar eu no horário da manhã, justamente no horário que eu estava da faculdade, e eu falei que não daria, porque eu já estava estudando. E aí ele falou: então eu vou colocar você à tarde. E a gente tinha um adicional noturno de 40%. E minha vida já estava baseada, a gente acaba agregando no salário o adicional. Não pode, mas a gente gasta como se não houvesse amanhã. E aí ele me trocou para o horário da tarde. Quando eu percebi que era uma birra, eu falei para ele: vamos fazer o seguinte, Eduardo, eu abro mão da CIPA e você me manda embora. Porque você vai ficar pegando no meu pé, vai ficar com essa birra. Ah, é que você vai embora, que você está fazendo educação física. Eu falei: não importa, em algum momento todos nós iremos embora. E é isso que eu quero para minha vida. Então, mas você acabou de ser pai, meu filho tinha acabado de nascer em maio de 2006, isso era fevereiro de 2007. Então, eu tinha um bebê em casa ali, recém-nascido. Eu tinha que pagar a faculdade, eu tinha que ter as obrigações de casa, e aí praticamente eu pedi para ser mandado embora, fui mandado embora. E aí na Uninove eu consegui estagiar ali de imediato na Uninove e consegui ir pagando as contas, e assim foi desenrolando a minha história. E por que você escolheu tantas possibilidades que tinha? Você escolheu educação física? Porque na vida É. a gente a gente tem várias possibilidades de ganhar dinheiro. E eu falei isso ontem para o meu filho, né? Eu falei assim: vai estudar, porque você estudando, você tendo uma qualificação, você vai ter a oportunidade de escolher o que você quer, mas você precisa se qualificar.
Porque se você não estudar, e aí a gente falava isso porque eu soube que ele estava trabalhando numa pizzaria 8 horas por dia para ganhar R$ 50. E ele acabou de se formar no ensino médio. E eu falei assim, não, isso aí eu pago para você. Eu pago para você ficar em casa. E não é uma forma de... Foi importante para você ter um aprendizado, para você valorizar o dinheiro, para você valorizar o seu ganho. Mas você tem capacidade de mais do que isso. Você consegue... E aí eu contei para ele, eu falei assim, olha, o professor que foi comigo no Parque do Jaraguá, no domingo, que só acompanhou as pessoas, eu paguei para ele 5 vezes mais que isso, em 2 horas e meia de trabalho. Então, assim, por mais que seja um curso que muitos não valorizam, a gente consegue ganhar um dinheiro. E o mais importante, a gente consegue ganhar o dinheiro fazendo aquilo que a gente gosta. Então isso vale mais do que... Eu lembro que quando eu fui fazer educação física, minha irmã falou, por que você não faz farmácia? O salário de um farmacêutico para trabalhar em indústria é 8 mil, 10 mil reais. E eu falei para ela assim, eu tenho certeza que qualquer curso que eu iniciar agora, eu não vou terminar, porque eu vou ter dificuldade para pagar a mensalidade, e quando é algo que você não está com seu coração ali, no primeiro obstáculo você vai desistir. E se não fosse educação física, com certeza eu teria desistido, porque na Uninove é semestral, e a cada semestre eu tinha que ir lá renegociar a minha dívida, porque eu realmente não conseguia pagar as mensalidades. Então, todo semestre eu ia lá, renegociava e estudava o semestre seguinte. E consegui chegar até o final. Então, eu escolhi a educação física por uma paixão, por gostar de atividade, de gostar de esporte, mas saber que eu poderia ajudar a transformar a vida das pessoas. Além disso, ajudar a realizar sonhos, como você realizou alguns sonhos seu e outras pessoas também conseguiram realizar. Porque quando você se qualifica, seja lá em qual área, você quer ser um facilitador daquela área. E eu, como profissional de educação física, eu sou um facilitador para as pessoas que querem correr. E não importa qual que é a distância. Eu tenho alunos hoje que estão iniciando para correr uma prova de 5 km, e tenho alunos que correm acima de 50 km. Então, eu acho que o mais importante entre paixão, amor, profissão, é você conseguir a junção de tudo isso e com certeza você vai conseguir ser feliz e ganhar dinheiro também. Foi o que você fez. Exatamente. Ô, Zulu, aí você se formou e aí como que você entrou? Você foi estagiar? Você já montou alguma coisa? Como que era naquela época? Nossa, foi bem difícil É? assim. É, eu me formei em 2010. 2009, 2010, eu estagiei no Sesc Pompeia, né? E eu lembro que o salário de estagiário no Sesc Pompeia era um salário, sim. Eu vou falar em valores só para as pessoas poderem entender. Eu ganhava como estagiário naquela época, em 2009, R$ 1.120. Ganhava mais R$ 450 de vale-refeição. Ganhava mais 120 de ajuda, custo de transporte. Isso é o que nós ganhávamos no Sesc. Depois que eu saí do Sesc, que eu estava formado em 2010, eu fui trabalhar numa academia para ganhar R$ 1.000 bruto, sem refeição, sem condução, sem nada. Registrado, né? E aí, só para você ter uma ideia de como a vida depois do estágio foi difícil. E ali eu fui trabalhar nessa academia, trabalhei por um período, em 2010, 2011, e aí fiquei até 2012, até que eu consegui ir trabalhar em um clube em Pinheiros, com corrida e com musculação. Aí o salário melhorou, né, bastante, e, e eu ainda não tinha colocado, não tinha tirado a assessoria do papel. Eu já tinha alguns alunos, algumas pessoas que eu dava alguns treinamentos, eu treinei uma pessoa em 2009 para fazer o desafio do Pateta na Disney, né? Correr 10, 21 e 42 em 3 dias. E eu preparei essa pessoa e ela conseguiu ter êxito. E aí, um dia, a Mari Deguchi, né, que a gente tinha um grupo chamado Loucos por Montanha, que eram pessoas que não tinham assessoria e algumas tinham e se encontravam no final de semana para ir para alguma montanha.
E ela falava, por que que você não abre assessoria? Por que que você não vai treinar as pessoas? Você entende de corrida? Eu falava, ah, não quero essa dor de cabeça. Eu ter que lidar ali com as pessoas, você precisa ter um jogo de cintura. E eu não estou nesse momento, eu estou trabalhando, estou bem, então estou na minha zona de conforto. Só que você trabalhar, né, CLT, trabalhar para os outros, chega um momento que satura, é muita encheção, porque muitas vezes o chefe ele fala, eu estou pagando o seu salário e você tem que engolir todos os sapos. E a gente já está numa era que não dá para engolir sempre sapo. Muitas vezes a gente devolve o sapo. Mas além disso, esse clube, ele tem as pessoas que frequentam ele têm um poder aquisitivo muito alto. E eu tinha algumas situações que eu aprendi que um professor, independente de qual área ele está lecionando ou ensinando, quando ele está na sala, quando ele está no ambiente dele, ele é a hierarquia maior. Ele tem que ser respeitado porque ele estudou para aquilo. E teve alguns momentos que eu comecei a ser confrontado por alguns alunos ali do clube e eles falavam o seguinte: eu que pago o seu salário. Você está aqui porque eu pago o salário. Eu falava, pois é, você que paga meu salário, poderia aumentar um pouco, né? Eu Muito poderia bom. aumentar um pouquinho. E aí chegou um momento, eu falei, sabe de uma? Eu não vou ficar engolindo sapo. Eu vou abrir a minha assessoria, eu vou abrir o meu negócio e aí eu seja o que Deus quiser. E foi assim que surgiu a AZ em abril de 2014. Fez 10 anos agora. Fez 10 anos em abril. Ô, Zulu, e como que surgiu esse lance da corrida de montanha? Porque quando você começou a correr aí, que começou a ter ideia, você já ia fazer montanha ou era rua? Ou quando você lembra assim, a primeira vez que te falaram, a corrida de montanha, você falou, "Ah, só tem louco." Só, foi mais ou menos Mais ou isso. menos Foi isso. mais ou menos isso. Eu comecei na corrida de rua e fiquei o tempo inteiro aí até 2012. Eu migrei para a montanha em 2011, mas eu fiquei até 2012 correndo rua. Eu era assinante de uma revista chamada Contra-Relógio. E nessa revista, um dos encartes que vinha uma prova que é bem famosa chamada El Cruce. E eu olhava aquilo, eu achava as imagens muito legal, muito bacana. Eu falava, nossa, eu quero fazer isso, né? Quero fazer essa prova. E aí, mas eu achava uma loucura, porque eu já conhecia a história do José Virgínio de Moraes, e eu conversava com ele e falava, você corre montanha, você é maluco, cara. Para com isso, né? Até que um dia eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, cara, eu quero correr montanha. Fiquei louco. Assim, fiquei louco, quero correr montanha. Então, ele falou, legal, tiozinho. Pô, que montanha que você quer correr? Eu falei, o El Cruce. Ele falou, tiozinho, pelo amor de Deus, se for para você começar, começa devagar. Começa por aqui, né? Fazendo pequenas distâncias. Você sabia que são 100 quilômetros? Eu falei, eu sei, mas são 3 dias. Eu aguento. Aí ele falou, não, faz um investimento por aqui, depois, se você gostar, aí você vai fazer esses grandes desafios. E foi assim que eu comecei, fui fazer algumas provas do naval, né? Eu comento para as pessoas que quando eu comecei não tinha esses grandes eventos, Indomit, La Mission, o TMB, Monstreio, que são as grandes provas de montanha do Brasil, né? A maioria delas começam em 2014. Fizeram 10 anos agora também, basicamente junto com a assessoria. E aí tinha mais provas, vamos dizer, regionais, aí por região, Suzano, Pico do Urubu, é, Santa Isabel, e por ali a gente foi conhecendo ali alguns organizadores, que a gente chama organizador raiz, né? Aquele que leva água, nem sempre tem um isotônico, mas consegue organizar um evento legal. E aí eu fui tomando gosto e depois disso fui conhecendo outros eventos, foram surgindo outros eventos, e aí eu já participei basicamente de muitas provas do Brasil e cheguei correndo até fora do Brasil já, prova de montanha. Você foi na que você queria, que tava
Se eu não me engano, eu vi isso e tava chovendo, temporal, não foi ou não? Tava, Tava, não tava? Eu acho que eu me lembro na disso. verdade, gelo, né? Gelo, é. Essa foi a Ultra Fjord em Foi depois 2019. da pandemia ou foi Foi antes, durante? Antes, 2019. né? É. 2019. Essa foi a Ultra Fjord lá no Chile. É uma prova que tem várias distâncias e eu ia correr 50 quilômetros. E eu lembro que nós chegamos e aí nós estávamos assim no hotel e o hotel dava vista para a montanha. E quando nós chegamos, nós estávamos tomando café da manhã. Eu olhei aquelas montanhas todas bonitinhas, assim, marrom, sabe? Dava para ver ali uma coloração diferente. Quando foi à noite, todas elas estavam brancas, muito branca. E aí eu falei, gente, olha aquilo lá. Aquelas montanhas estão todas brancas, aquilo é gelo. Olha, será que pode não acontecer a prova? Mas eu falei de forma aleatória, eu não tinha conhecimento ali, né, de nada. E aí eu sei que o pessoal falou: não, vai ter a prova, sim, fica tranquilo. Eu sei que nós acordamos no dia seguinte, fomos para o local de combinado, né, de ponto de encontro, entramos no ônibus, todo mundo equipado, já com os equipamentos, com tudo, aquele frio, todo mundo sentado, motorista no ônibus, entra o organizador, sorrindo, só, tudo bem? Bom dia. Que manter o bom humor, né? A energia, a vibe positiva pra dar notícia ruim, né? A prova está cancelada. Mas como ele estava sorrindo igual você está, eu falei, ele está brincando, né? Ele, algum momento, ele vai falar assim, motorista, vamos, bora. Bora. E aí, nós ficamos olhando para ele, ele desceu do ônibus, e aí as pessoas começaram a se olhar dentro do ônibus. Falou, é sério isso? É sério. Aí descemos do ônibus, a prova tinha sido cancelada. Como nós ficamos vários dias no Chile, depois conseguiram uma negociação para fazer 35 quilômetros em outro lado, lado que acontece a prova da Torres del Paine. E aí todos aqueles atletas que iam correr 50, 80, 100 quilômetros fizeram 35 quilômetros num lugar lindíssimo, maravilhoso. E foi essa minha história na Ultra Fjord em 2019. Eu lembro, eu acompanhei. Ô, Zulu, e você primeiro começou correndo essas provas de montanha, porque a preparação é completamente diferente. Como que aí você adaptou a sua assessoria para poder ajudar outras pessoas a fazer esse tipo de corrida? Porque hoje você dá um treinamento que é super específico, né? É, para individualizado. É, eu tenho a minha própria história com você, né? Eu vim em 2016 lá a prova do Atacama, tentei treinar sozinha, aí vi que era impossível. Foi quando eu te procurei e você me treinou e me ajudou a realizar esse sonho. E eu sei que é muito específico o seu tipo de treinamento e cada atleta seu tem um sonho que é correr uma prova diferente. O que você teve que mudar aí, na parte técnica para você se especializar nesse segmento? Na verdade, quando eu resolvi ter assessoria esportiva, eu já tinha decidido que seria uma assessoria esportiva especializada em corrida de montanha, né? Então, ali em 2014, eu já tinha um bom conhecimento, já tinha 3 anos que eu estava na montanha, só que eu comecei a ter que pensar que eu teria que fazer realmente uma adaptação, né? Porque por mais que na semana você treine em um parque, você treine na rua que você mora, o próximo, né? No final de semana, a gente vai precisar ter uma adaptação, seja de um treino de escada, seja de uma montanha, né? Seja de um terreno mais difícil. Isso é muito específico dependendo do seu objetivo, de qual prova você irá fazer. É, e aí, essa adaptação foi de certa forma tranquila, mas eu considero a minha assessoria uma assessoria pequena. E, embora tenha 10 anos, eu falo que ninguém nunca viu fazer propaganda da assessoria. Você não vai encontrar nas redes sociais, venha treinar conosco. Pelo menos por enquanto. Pode ser que eu mude de ideia. Nada é para sempre. Mas eu sempre. Eu estava pensando isso exatamente hoje. Pode ser até muita pretensão da minha parte. Pode acharem até que é prepotência. Mas não são os alunos que me escolhem. Sou eu que escolho quem eu quero treinar.
porque eu quero ter uma conexão com a história e com a transformação dessas pessoas. E quando eu percebo que as pessoas não querem treinar, eu falo, essa pessoa, ela não precisa do Zulu. Porque eu considero uma assessoria pequena e eu individualizo cada treino, cada pessoa, cada momento que ela está passando. Então eu sempre converso com os meus alunos, como que você está? O que que você está fazendo? Ah, eu tenho vários casos, inclusive você, que já me deu feedback falando, Zulu, nesse momento eu não estou conseguindo correr. Vamos voltar lá no início para Voltar andando. um treino de iniciante. É. E isso é normal. A gente precisa respeitar o nosso momento, respeitar a individualidade de cada um. Só que isso dá trabalho. Mas não dá trabalho quando você se propõe a fazer algo que você gosta e você ter também parte da responsabilidade, da integridade física dos seus alunos, daquelas pessoas que contrataram um profissional confiando naquele profissional. Porque eu não posso pensar que você é um número, que o Marcelo é um número, que os outros são um número, e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e mandar o treino e esquecer a parte humana de cada um. Ele está vivendo um momento, você está vivendo outro momento, embora seja um casal, os treinos são diferentes. Mesmo podendo fazer a mesma prova, eu já tive situações de alunos treinando para BM 75K e a mulher, e aí dá muita ciumeira, sabe? Porque imagina que você vai correr a mesma distância que o Marcelo. Aí eu passo o treino X para você e passo para ele o treino Y. Agora, nesse caso, a mulher ela fazia o treino mais forte do que o homem. E eles vieram me questionar. Por que que ela está treinando mais? Por que que ela está fazendo isso? Eu falei, porque é a individualidade dela. Se eu colocar o mesmo treino que ela está fazendo para você, você vai se estourar. E aí eu vou me sentir culpado. Então não dá, nesse momento não dá. Embora a fisiologia masculina seja tenha uma vantagem sobre a fisiologia feminina, mas dependendo da quantidade que você treina, você vai ultrapassar uma fisiologia masculina. Hoje em dia é o que mais nós temos, principalmente falando em corrida de montanha, mulheres chegando no geral. O que é chegar no geral? É chegar entre os 5 primeiros colocados daquela prova. O que antigamente só era visto por homens. Aquela chegada, os 5, os 10 primeiros eram homens. Hoje tem provas que o segundo geral é uma mulher. O terceiro geral é uma mulher. E chegam muito bem. Então, assim, eu vou ter que alongar, mas eu costumo dizer que o mundo ele está sendo dominado de verdade. Isso não é uma frase clichê pelas mulheres. A assessoria, como eu falei, ela tem 10 anos. Nesses 10 anos, eu distribuí 10 prêmios que chama Evolução do Ano. Desses 10 prêmios que eu distribuí, 9 foram ganhos por mulheres. E o ano que um homem ganhou, ele empatou com uma mulher. O que isso quer dizer? Eu, como treinador, as mulheres elas são mais disciplinadas. Elas só entram numa jornada e só traçam um objetivo se elas têm certeza que elas vão conseguir cumprir aquilo no dia a dia. Me desculpem os homens que estão me ouvindo, mas pela minha experiência, os homens, eles fazem muitas coisas, eu brinco, empurrando com a sua barriga, né? E aí não treina da forma adequada. Não estou generalizando, mas eu sei que boa parte deles fazem isso. E as mulheres não fazem isso. Você já esteve em várias provas de montanha, provas também que não é de montanha. Quantas mulheres você vê tendo cãibra? Passando perrengue. Agora, olha para o lado e vejam quantos homens. Ah, mas o número de homens é bem maior. Não é mais. Hoje nós temos provas 60-40, tem provas 50-50, né? Então a quantidade de mulheres que tem é muito equivalente aos homens, só que elas treinam mesmo. Tem uma questão que eu também considero, que é a parte da fisiologia feminina, que elas são mais resistentes à dor. A mulher, ela é mãe, né? Ela cuida da família, cuida dos filhos, então ela tem uma resiliência maior. Eu vou falar por mim, né? Eu, como homem, quando estou um pouquinho gripado, já caio embaixo do cobertor, já fica ali parecendo que estou muito mal, e a gente não vê isso nas mulheres, né?
Nossa, você cortou assim, tum, no Eu silêncio. cortei porque eu acho que eu tô falando Tá demais. precisando de uma água. Ô, Zulu, e como que tá hoje a assessoria? Tá meio a meio? Tem mais mulher, mais homem? Como que tá esse mercado? Ah, Você sente? Da sua assessoria e quando você vê nas provas, assim, as últimas, que já faz tempo que eu não participo, era bem equilibrado mesmo. na Z tem mais mulheres. Mais mulheres Mais agora? mulheres. Eu acredito que já. Eu não tenho esses dados ali desde o início, mas eu começo com Mari Deguchi, aluna número um. Aluna número 2, Isabel, né? Aí depois começam a vir alguns homens, mas aí vai vindo várias mulheres. É, essa questão de treinar, de passar no nutricionista, fazer uma parte de fisioterapia, né? Fazer toda uma estruturação não é uma coisa muito masculina. As mulheres, elas cuidam do corpo, cuidam de tudo. Os homens, eles tentam levar de uma forma mais for fun. Ô, Zulu, quando a gente começa na montanha, logo que eu comecei, eu percebi assim que a maioria das pessoas que correm esse tipo de prova, que pode ser na montanha, às vezes o pessoal chama de prova de aventura, são pessoas mais velhas, né? Você consegue explicar isso? Por que que normalmente as pessoas mais velhas, jovem não vai muito para esse lado da montanha, prefere rua? Conta aí a sua versão. Olha, eu tenho uma teoria, né? Não quer dizer que seja uma verdade absoluta ou apenas uma verdade, mas a gente vive no dia a dia, a gente vai tendo responsabilidade, vai tendo uma rotina muito pesada, pagar conta, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do esposo, cuidar da esposa, né? São várias as questões. A gente está saturado de da cidade cinza, da poluição, do asfalto, da calçada. Quando a gente encontra um local arborizado, uma natureza, por mais que a montanha esteja difícil, a gente se sente tão bem. Mas a gente se sente tão bem porque a gente faz parte do meio ambiente. A gente é o meio ambiente. E essa conexão, essa junção de humanos e natureza, ela é perfeita. Não tem uma pessoa que não suba a montanha, ou não precisa subir, que desça, ou que fique ali no campo base, que ela não se sinta bem. Se eu convidar vocês aqui agora para fazer uma atividade comigo e a gente sair aqui, né, do estúdio e começar a andar pelas ruas, a correr, você vai falar assim: já deu. Ah, tá chato. Tem que parar, tem trânsito, tem carro. Mas se eu fizer esse mesmo convite e levar vocês aqui próximo, em Paranapiacaba, e a Do gente começar lado, do nosso lado, quintal. quintal, começar a pegar uma trilha, passar por uma cachoeira, começar a ouvir o barulho dos pássaros, né? Até encontrar com alguns animais que a gente encontra, você vai perceber que isso faz uma higiene mental e traz para gente um alívio, traz para a gente ali uma leveza muito grande. Então, eu falo que a vida adulta, ela é uma vida difícil, não é uma vida fácil. Então, eu atribuo as pessoas a procurarem provas de aventura, provas de montanha, e também a gente tem esses dados. Hoje, os grandes eventos são os eventos de maiores sucessos, mesmo com valor Lá em cima. lá em cima. Mas o que as pessoas querem viver? A experiência. A experiência que conta. Porque quando você tem uma experiência muito boa, você esquece de quanto você pagou para ter aquela experiência. Eu falei recente, quanto que as pessoas pagam para subir o Everest? 300 mil reais para você subir o Everest? O que elas estão comprando? Uma permissão somente do governo paquistanês? Não.
Elas estão comprando uma experiência. Quando você vai para um evento de corrida de montanha, você quer viver a experiência, você quer ter a conexão, você quer ter uma medalha finish, você quer de repente ganhar um troféu, você quer ter uma camiseta, você quer ter ali toda a estrutura, mas o que fica na nossa memória é toda a experiência vivida ali. A medalha ela vai enferrujar, vai pegar pó, a gente não vai lembrar mais, mas em vários momentos a gente tem a fotografia na nossa memória daquilo que a gente vivenciou naquele evento, naquela prova, ou simplesmente de você subir a montanha sem evento nenhum, que é maravilhoso da mesma forma. Ô Zulu, eu me lembro que quando eu procurei você, acho que foi 2016, por aí, né, que eu te Uhum. procurei para me treinar. Eu tinha um pouco de medo, né? Porque eu via você correndo lá e o povo tudo subindo lá no ganhando, chegando no pódio. E eu falei, meu, eu vou chamar ele, será que ele vai querer me treinar? E eu lembro que eu te mandei um áudio, né? Uhum. E aí eu falei, não, é porque eu queria correr lá o Atacama, mas eu estou indo para me divertir. E você falou, a maioria dos meus alunos só quer se divertir, mas com segurança. Hoje, qual que é o perfil de pessoas que te procuram? São pessoas que estão correndo pensando em competição ou estão pensando em qualidade de vida? Ah, tem um pouco dos dois. Mas tem situações, eu falo que se eu aceitasse todas as pessoas que me procuraram, a assessoria hoje teria 150 pessoas. Eu já tive situações de a pessoa me procurar, me mandar um áudio e falar assim: E aí, Zulu, beleza? Beleza. Então, eu tô querendo treinar, cara. Eu quero treinar para chegar na frente da Darcy e do Marcelo. Não, que eles são meu adversário. Falo, olha, não é assim que funciona. Essa é a sua mentalidade mesmo? É isso que você quer? É isso que eu quero. Então, não vai dar certo comigo. Eu não treino pessoas para chegar na frente de ninguém. Eu não estou sendo demagogo, eu estou sendo verdadeiro. Eu treino pessoas para elas poderem realizar o sonho e o desejo delas. E tem situações recentes de pessoas que falam: eu quero fazer 50K na Chapada Diamantina, lá na Bahia, em 8 horas, sub 8 horas. Então, essas pessoas, por mais que elas não sejam corredores de elite, elas têm um objetivo, só que eu olho o histórico, né? Ah, me passa os seus treinos, o que você faz? E ali eu já tenho uma ideia se ela vai conseguir fazer. A prova é em novembro, nós estamos em julho, né? Mês 7. São basicamente 4 meses. Em 4 meses você consegue estruturar um treino legal, mas não se faz milagre. E você não coloca o aluno para fazer altas intensidades para ele correr um risco até de se machucar durante os treinamentos. Para ele somente conseguir fazer o sub 8 que ele quer fazer no 50K. Então, hoje a gente tem as pessoas que procuram por qualidade de vida, e isso que você relatou, muitas pessoas já me procuraram e falaram: não, mas não dá para treinar com você, porque você só treina elite, o pessoal sobe no pódio. Eu falo: me pergunta qual a minha preferência de treinar. Quem que dá menos trabalho? Quem dá menos trabalho é o atleta amador. E a transformação do atleta amador é muito mais prazerosa. Porque você pega pessoas comuns que pesavam 80, 90 quilos, elas conseguem emagrecer, que não corria nem 5K, elas conseguem realizar a primeira prova de 5K, depois 10, aí depois fala assim, será que eu consigo correr os 15 da São Silvestre? Vamos fazer essa preparação para você chegar lá. Então, eu acredito que exista mercado para os dois. Mas eu também sou uma pessoa competitiva, mas uma competitiva dentro dos meus limites, dentro da minha situação atual. Eu não preciso fazer nenhum tipo de loucura para conseguir realizar uma prova. Mas o que eu vejo em algumas situações, hoje eu pergunto assim: você me procura e fala, Zulu, eu vou fazer tal prova. Ela falou assim, Darcy, legal. Por que que você quer fazer essa prova? O que que te motiva a fazer essa prova? E aí eu quero entender qual que é o seu sonho. Eu já tive situação da aluna me respondeu o seguinte: eu quero fazer porque a minha amiga vai fazer.
Eu falo, opa, acende um sinal de alerta. Se você quer fazer porque alguém vai fazer, você não está fazendo por você. E quando você não faz por você, não vai ser prazeroso. Porque você está preocupado com outras situações. E esse, vamos dizer assim, de um período para cá, as redes sociais têm feito muitos corredores, têm feito muitos atletas, mas as pessoas elas olham para o lado e elas se comparam com o que os outros estão fazendo. Eu fico imaginando, e talvez eu estaria num estado de depressão hoje, se eu ficasse somente olhando as redes sociais e não tivesse uma sabedoria e uma inteligência de saber que eu não tenho condições de fazer aquilo neste momento. Não é porque a Darcy, o Marcelo, ou qualquer outra pessoa está fazendo que eu, Ailton Zulu, tenho que fazer. Em 2023 eu não corri. Voltei a treinar agora, mas a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar cardiologista. Fui lá na doutora Ana fazer todos os exames, exames de sangue, colesterol, coração. Por quê? A saúde, a questão saúde, ela pode mudar em questão de horas, de minutos ou de semanas. Então, eu preciso ter o autocuidado, autoconhecimento, autocuidado e autorresponsabilidade. Por quê? Por mais que eu tenha um profissional, e eu não tenho, por mais que eu tivesse um profissional me acompanhando, ele pode cuidar do Ailton Zulu até a página 2. Mas as outras páginas, somente o Ailton Zulu pode cuidar. Ô Zulu, você sempre teve um cuidado muito grande assim com os seus alunos, não só na parte física, não só ali na hora que a gente saía para o treino, as orientações, o Zulu é bravo, viu? Mas você sempre trabalhou muito com o psicológico, né? Como que foi enfrentar a pandemia? Porque a pandemia ela é um divisor de águas. Todo mundo teve que ficar em casa e teve uma grande parte de pessoas que achou assim, dá para mim correr, porque ali deu um boom, né? Todo mundo resolveu correr. Como que foi isso para você que trabalha com assessoria? É, você pegou um período que o Ailton Zulu ainda era muito bravo. Ah, não é mais? Eu acho que você está precisando, Tô precisando voltar a tá treinar precisando lá. voltar nos treinos. E tem muito a ver com a pandemia isso. Muitas vezes a cobrança em excesso, ela sobrecarrega, acaba sobrecarregando as pessoas. E a gente vinha ali de uma toada intensa, né? E aí não importa se você vai correr no Atacama, pô, você tem que treinar. Se você não treinar, você vai sofrer na prova. O que que você quer? Sofra um pouco no treino, porque a prova vai ser muito tranquila, vai fazer parte da sua jornada. E quando entrou a pandemia, eu, Ailton Zulu, imaginei que a gente ia parar um mês. Falei, vai ser um mês em casa e tá tudo certo. E eu falo isso sempre. Não mexeu só com a cabeça do Ailton Zulu. Mexeu com a mente de todas as pessoas. E nesse período eu fiz 4 módulos de psicanálise e esporte com o Anderson Pinduca e me começou, eu já tinha essa visão de olhar para você, de olhar para os alunos como pessoa e não como número ou como um atleta de performance ou amador. E eu percebi que essa demanda da pandemia deixou as pessoas um pouco doentes, no geral. Seja no geral, você preocupado em pagar suas contas, como que você ia sustentar sua família, né? A corrida, ela ficou um pouco de lado. Eu tenho alunos que não voltaram depois da pandemia, né? E percebo que tem pessoas que ainda sofrem com a questão da pandemia. Então foi um momento difícil, mas foi um momento de grande aprendizado. Por mais que nós estávamos vivendo um período enclausurado, as pessoas começaram a perceber que elas têm que se movimentar. Nenhum ser vivo consegue ficar enjaulado, embora o ser humano ainda ache que deva prender os pássaros, enjaular os bichos. Como que foi
ficar dentro de casa sem poder sair, sem poder ir numa pizzaria, ir num barzinho, ir num show, até fazer um treino coletivo na montanha. Eu lembro que demorou muito. E o dia que eu reencontrei a montanha, eu falei, nossa, eu nunca imaginei que eu ficaria longe disso. E a gente nunca imaginou que ficaria longe de um abraço. A gente nunca imaginou que ficaria sem ver o pai, sem ver a mãe, sem ver os parentes e sem poder dar um abraço de estar ali perto. Porque isso é muito nosso, de se doar, de se dar para as pessoas. Então a gente acha que é tão pronto que só percebe a importância quando falta. E essa transformação pós-pandemia trouxe esse lado de olhar para as pessoas como um ser humano. Hoje eu não pergunto mais. E quando pergunto, pergunto de uma forma mais sutil. A primeira coisa que eu pergunto, oi, tudo bem? Como que você está? Tá tudo bem? E quando eu percebo que os treinos eles não estão subindo na plataforma, eu pergunto, tá conseguindo treinar? Tá tudo bem? E a pessoa às vezes fala, não, não tá bem. Eu falo, eu te entendo. Porque eu sei como é difícil voltar a correr. Eu sei o quanto mexe com a nossa mente. Principalmente se você tem ganho de peso, se você tem insônia, se você tem outras preocupações, se você está cuidando do marido doente, do cachorro doente, do filho, da esposa, isso mexe demais. E você ter um treinador que vai ficar te cobrando se você fez o treino ou não, não é legal. E ninguém quer ter mais esse peso. Então, eu falo para as pessoas, faça o que tem que ser feito, mas não deixe de cuidar de você. Não deixe de se movimentar. Eu coloco no meu relógio 10.000 passos por dia. Não é todos os dias que eu treino, não é todos os dias que eu tenho a automotivação para treinar, mas eu sei que eu preciso me movimentar. O movimento ele é necessário, porque a gente percebeu que durante a pandemia, a gente ficar enclausurado mexe demais com essa caixa aqui que chama mente. Ô Zulu, aí passamos a pandemia. De onde que surgiu a ideia de você criar um podcast muito legal, muito focado na montanha? Tá aqui, inclusive, né? Aqui, Tá ó, aqui, tá o aqui. Na Montanha. Vamos falar do seu podcast. Olha, na pandemia eu comecei a gravar algumas lives, né? Com o professor da faculdade, o Milani, Antônio Milani, que é coach especialista em PNL. Aí a gente falava sobre treinamento mental, principalmente. Gravei com Pinduca, gravei com várias personalidades, com várias pessoas. E aí eu gravava live e extraía o áudio da live e jogava no Spotify. E eu comecei a chamar aquilo de podcast. Então era podcast AZ Running Corrida de Montanha. E tem 27 episódios esse podcast, que são as lives, os áudios das lives da época da pandemia. E aí eu tive uma ideia, na verdade, de começar a gravar vídeo, aula, para os meus alunos, que eu tenho alunos online, alunos que eu não vejo de outros estados, eu tenho aluno até que treina nos Estados Unidos. E eu falei, vou começar a gravar alguns conteúdos para esses alunos. Aí eu pensei, por que só para os meus alunos? Por que não disseminar esse conhecimento para outras pessoas? E por que só o Ailton Zulu falando? Outras pessoas também têm um conhecimento melhor ou até maior do que o Ailton Zulu. Eu vou montar um estúdio. Vou montar um estúdio de podcast e vou começar a gravar podcast. E aí, assim que eu fui para a internet, para pesquisar os microfones, as Você câmeras, desistiu de montar, né? eu não fui casado com o Marcelo para falar eu quero um Eu quero estúdio. estúdio, monta aí. E se via para montar esse estúdio, né? E aí eu falei, gente, para montar algo básico, eu preciso de mais ou menos 60 mil reais? Assim, básico do básico? Ah, não vai dar, não. Eu tinha o espaço, mas não tinha como comprar os equipamentos.
Aí pensei. Aí tava falando com um amigo um dia, eu falei, cara, eu quero gravar podcast, mas é muito caro para montar um estúdio. Ele falou, olha, aqui na Lapa tem um local que aluga e o valor não é alto, não. Eu vou te passar, pra você dar uma olhada aí no Instagram, dá uma olhada. Aí eu olhei, só que eu tenho uma questão que eu sou muito intenso, a parte emotiva é aflorada. E eu gostei daquilo que eu vi no Instagram e falei, vou marcar uma visita. Quando eu cheguei lá na casa, né, que eu entrei, comecei a olhar aquilo tudo colorido, eu gosto de coisa colorida. E até então eu não tinha colocado ali na ponta do lápis, né, na ponta da caneta, os custos e tal. Aí entrei, visitei, aí o Gustavo, que é o dono, tudo bem e tal. E aí, gostou? Gostei. Quero fechar. Quer fechar? Falei, vou locar aqui. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, cara, você é maluco? Você não tem R$ 1, como que você loca um espaço? Eu falei, mas agora eu vou para a rede de contatos, né? Vou começar a falar com algumas pessoas que eu estou criando um podcast e preciso de ajuda. E essa ajuda a gente transforma em propaganda da empresa. E aí eu consegui algumas pessoas ali no início para me ajudar, né, a custear, mas não é só o estúdio. Tem a parte de edição, tem várias situações que a gente acaba tendo um gasto. E o podcast ele começou no dia. Minha primeira gravação foi dia 31 de janeiro de 2023. O episódio ele entra na primeira semana de fevereiro de 2023. E a gente está aproximando agora do episódio 100. É muito legal. Até, apesar que agora eu estou relaxado. Mas eu ia dizer que é até mais legal do que estar do outro lado como convidado. Daqui tá bate-papo, né? Porque eu faço perguntas e, de certa forma, não tenho obrigação nenhuma. Eu não preciso responder nada. Eu não preciso interferir na resposta do convidado. E ali foram histórias, né? Tem acontecido histórias que eu não imaginava, né? Você conhece a Letícia Saltori? Uma multicampeã, ganha tudo, já teve em vários mundiais. Quando ela começou a contar a história de vida dela, eu falei assim: eu sou milionário, eu sou o cara mais feliz do mundo e eu não tenho problema nenhum. Então você vai ouvindo a história das pessoas e você começa, não é que você quer fazer uma comparação, mas você começa a olhar e falar assim: cara, você é o cara mais sortudo do mundo. Diante das dificuldades que as pessoas enfrentam, e a gente só conhece essas pessoas pelas redes sociais, você não consegue imaginar que aquela pessoa passa por aquilo. E você fala, eu nunca passei por isso. Eu nunca precisei passar por uma situação como essa. Então, eu sou um felizardo de nunca ter percorrido essa trilha, esse caminho ou essa montanha. Porque a gente fala em Everest, mas tem pessoas que estão o tempo inteiro escalando o Everest. E eu percebi que em vários momentos eu estou no campo base, com ar-condicionado, com comida boa, com boas resenhas, né? Então, assim, o podcast ele surgiu de uma necessidade de trazer conhecimento para as pessoas, mas também ouvir histórias que se conectam. Né? Seja de um obeso que começou a correr e transformou a vida porque queria ver o filho crescer, não queria mais ser um sedentário, seja de uma atleta multicampeã que queria ser mãe e não conseguiu ser mãe e aí entrou num processo de depressão, seja você tomar um golpe de não sei quantos R$ 1.000 e aquilo acabar com a sua vida financeira, com o seu nome, né? Seja você ter vencido 3 cânceres em um período, 2, em um período de meses, né? Então, assim, são histórias que elas transformam não somente quem está ouvindo, mas principalmente quem está ali tete a tete com a pessoa, olhando nos olhos dela, se emocionando com aquelas histórias e contando para as outras pessoas também. Eu falo isso, que você escutar a história do outro ajuda você a entender a sua. E esse lance do podcast, ele é muito terapêutico, né? Porque essa troca
E você conhecer, né, escutar a história do outro, que como você falou, a gente nem imagina, né? É tão enriquecedor, né? Eu também adoro, né? Sou suspeita. Hoje você tá quase no episódio 100. Quase, não sei. É o episódio 91, que vai entrar na sexta-feira, agora início de julho. E é muito legal, né, o seu podcast. É óbvio que quem já correu ou corre montanha tem mais essa tendência de curtir, né? Sim. Mas você pegou desde tipo de Fernanda Maciel, a técnico da seleção, e outros atletas, e todos eles contribuem de alguma forma, né? Uns chegam ali com a parte técnica, outros com a experiência, outros com a história de vida. Você sempre tá aprendendo alguma coisa, né? Com certeza. Eu acompanho um rapaz no Instagram que chama Marco Fabossi. E ele é líder de empresa, já foi CEO, né? Ele tem alguns livros. E aí, um dia eu vendo um vídeo dele, ele falando, ele tem um livro novo dele, chama O Fator Confiança. Eu olhei aquilo, olhei ele falando, eu falei, meu, esse cara é um treinador. Ele é treinador de pessoas, mas eu vi ele como um treinador de corrida, de futebol, de basquete. Eu falei, fenomenal. Eu quero ouvir a história dele, eu vou trazer ele na montanha, né? Então, teve outras histórias como o Joel Kringer, o primeiro homem acima de 50 anos a subir o Everest e acima de 70 as outras montanhas maiores do mundo, mas ele agora foi fazer a travessia do Canal da Mancha, né? É, tem o esporte muitas vezes como cortina ali de fundo, mas o que a gente tem tentado é ouvir as pessoas, muito além da parte da atividade física, da corrida, do voleibol, do basquete, da luta, da natação, do mountain bike, seja lá o que for, né? Eu acho que isso que as pessoas querem ouvir. E quando a conversa é boa, como você falou, né, um dos últimos episódios aí, com o meu amigo Sidney Togumi, meu, passam 2 horas e você fica ouvindo aquilo e fala, nossa, foi uma conversa leve, foi uma conversa agradável, né? Acabou se desenvolvendo e tem a gente que gosta de escutar podcast, tem podcast que você começa a ouvir e 10 minutos você já está saturado, porque não tem muito conexão. Então, eu acho que quando as pessoas começam a ouvir algo que elas passaram, né, ou estão passando, elas começam a se conectar com aquilo e querem ouvir mais, né? Como você, no seu canal, nos seus vídeos, você começa a contar aquela história e eu achei uma forma de contar tão interessante que você quer o próximo, quer o próximo, quer o próximo e fala, meu, será que isso vai virar uma série? Tá quase. Quem não está me acompanhando, me acompanhe lá no meu Instagram, que eu tô contando uma história muito boa lá. É. Ô, Zulu, e você já ficou viciado em podcast? Porque eu sinto falta quando eu não gravo, assim, de escutar a história. Tipo, tô quase indo na rua pra pegar alguém e falar, me conta essa história. Eu tô viciado, mas eu preciso tomar um cuidado com a quantidade de gravações que eu faço, porque as pessoas que gravam, por mais que elas falam eu estou tranquila, elas ficam ansiosas para ter o episódio delas publicado. E aí eu tô nesse momento com episódios praticamente até o final de agosto, até a terceira semana de agosto. Eu já tenho algumas gravações pontuais agora em julho, né, em agosto, mas é aquele convidado que se você não gravar, você não vai ter uma outra oportunidade. E aí vai acumulando mais. Mas se eu pudesse, olha, seria um por dia. É, né? Ô, Zulu, e quais são os planos futuros aí? Assessoria, podcast, pessoais, o que que vem pela frente? Olha, eu tenho assim alguns projetos, né? Falando pela parte final do podcast, eu penso em um dia ser um flow, assim, como referência. Então, não ter o meu espaço, né? E ter ali várias abas. Então, vou chamar a Darcy, que é especialista em fotografia. Então, terei
Não exatamente vai chamar na montanha fotografia, mas o que eu quero dizer que são abas com especialistas. E não ter somente eu como host, ter outras pessoas falando de outros assuntos. Essa é a ideia que eu tenho de projeto assim para o futuro. Trazer, como eu já tenho falado com as meninas, né, com a Tamires, que de vez em quando está comigo, falei, pô, por que que você não vem e usa aqui O a, espaço. o espaço, a quantidade de horas que eu tenho, traga mulheres, você tem o coletivo feminino aí do Trail Girls, né? Começa, e a minha ideia é essa, né? Tive lá o João Paulo, que é autista, que é filho da doutora Paula, né? João Pedro, desculpa. E aí eu falei, pô, você manda muito bem, você não quer vir aqui, convida alguém. Então eu também quero trazer essas pessoas para que o espaço seja um espaço democrático, e aí, uma das coisas que eu facilito é fornecer o espaço e a edição também. É, Então, porque agora você também está editando o vídeo. tive que aprender. A gente tem que aprender, Entre né? fazer uma planilha e outra ali para os alunos, eu vou dar uma editadinha de vídeo. É, mas é mais ou menos isso. Enquanto está renderizando ali, eu tô montando os Os treinos. treinos, né? Montando os treinos. Então, esse objetivo, e também eu penso que vai chegar um momento que grandes empresas, grandes marcas, não que o que eu tenho lá não sejam grandes, mas que eles irão pagar aquele valor que eu imagino que a gente necessita para aquele período, e porque é um custo, eu tenho que colocar o custo do meu deslocamento, o meu tempo, tudo isso, né? Tem os gastos com os brindes, tem a parte da edição, como eu falei, tem a parte da locação, são várias situações. Hoje, eu faço de vez em quando, não é sempre que dá, não é sempre que sobra um dinheiro, mas faço o tráfego pago também, para essa página aparecer para outras pessoas, porque se ficar só no orgânico ali, um indica para o outro, vai demorar muito, né? Eu faço uma comparação com a minha rede pessoal no Instagram. Ela fez 11 anos, 10 para 11 anos, e eu tenho 4.000 seguidores. Então, se você pegar, dá uma média aí de 300 e poucos por ano é muito pouco para alguém que quer crescer um negócio, que quer ser conhecido. Não eu, Ailton Zulu, ser conhecido, porque essa vaidade eu não tenho. Boa parte dos recortes, mais de 50%, nem apareço, né? Eu deixo o convidado falar, eu quero que ele apareça, mas o podcast eu quero sim, eu quero que o Na Montanha seja uma marca assim expansiva para que as outras empresas tenham interesse em patrocinar o Na Montanha. Em relação à assessoria, né? A assessoria eu tenho estudado, vou fazer um curso agora com a doutora Aleta sobre fisiologia feminina, saúde da mulher, porque o estudo ele nunca para, o conhecimento ele não deve parar. Eu me formei em 2010, mas eu entendo que eu ainda posso contribuir muito mais para os meus alunos, principalmente pensando nas meninas. As meninas já estão, me desculpem, meninos, as meninas já estão na frente, mas eu ainda posso contribuir mais em relação à saúde feminina, que é o episódio 90 do Na Montanha, que nós recebemos a doutora Aleta, e como ela bem falou, nós não aprendemos isso na faculdade, mas há uma necessidade de ter um olhar diferenciado para as mulheres. E o pessoal? Ah, o O pessoal. que vem, que prova que vem aí, Zulu? Eu tenho esse ano. Ah, o que eu tenho acontecido em relação às provas? Os grandes eventos eu não tenho participado. Eles estão gigantes, né, Zulu? É, Você tem um podcast falando disso, tem, inclusive, tem. um episódio que eu vi. Eles estão gigantes e acabam atraindo mais alunos. E aí eu prefiro não estar participando correndo e sim ali auxiliando do que estar participando. Então, o que eu tenho feito é escolher provas que não são grandes eventos, porque aí eu vou ter poucos alunos e vou acabar participando, né? Inscrito mesmo, eu tenho só o desafio em agosto em Itatiaia, no Rio de Janeiro, né? Tem algumas outras provas que eu projeto em novembro fazer a KTR Ilhabela, né? Mas esse ano é só. E para o ano que vem eu já estou inscrito na KTR da Canastra, que foi um evento que eu participei em maio desse ano, que são 3 dias de corrida, um lugar lindo que eu não conhecia, cachoeiras magníficas, e a gente usou a estrutura da pousada, Vale do Céu lá,
que tem uma comida maravilhosa. É o kit completo. Então, assim, a experiência, A sabe? experiência. Sabe aquilo que eu falei lá atrás, da Sim. experiência? A experiência que eu tive ali, eu cheguei lá na quarta-feira e fiquei até domingo, eu nunca tinha passado por uma experiência tão boa. E quando a gente passa por uma experiência maravilhosa, a gente quer repetir e melhorar. E eu acredito que eu vou chegar melhor em 2025 para esse grande evento que vai ser a KTR da Canastra. Muito bom. E você sabe que uma das coisas que eu tô sentindo mais falta, né? De treinar, espero conseguir voltar em breve, é o convívio social, né? Porque a gente faz muitos amigos. É muito legal, porque parece que é uma loucura, né? Mas a gente se entende ali, um ajuda o outro. É muito gostoso isso. É uma coisa que eu tô sentindo bastante falta. Eu já ouvi até o Dr. Gabriel falar isso, né? O Dr. Gabriel teve recente no podcast também, e ele já teve em outro momento, fez o lançamento do livro agora, Do Fundo do Mar ao Topo das Montanhas, e ele já praticou diversas modalidades esportivas. E uma das perguntas que eu fiz para ele, qual que é a modalidade que enche os seus olhos? Que você fala, nossa, essa modalidade. E ele falou, é a corrida de montanha por causa da interação com as pessoas, a sociabilização, as pessoas se ajudam. Aquilo parece uma loucura. Parece uma loucura, mas a gente se entende. Se entende e se ajudam. Então, se eu estiver passando em alguma dificuldade, se você tiver ali algo para comer, você vai compartilhar. Falar isso, que compartilhar comida é a melhor parte da montanha. Compartilhar água, Água, comida, tudo. O que a pessoa puder fazer para dar uma sobrevida. Sobrevida também, é um nome bom. Dar uma sobrevida ali para aquela pessoa que está necessitando, ela vai fazer. E muitas vezes já teve situação, a gente nem pergunta o nome, né? A gente tá ali, vamos junto, vamos comigo, não, eu vou com você. Então, assim, é uma interação e uma conexão que eu já falei com a natureza bem importante, mas com as pessoas também, né? Ali parece que está todo mundo, né, de coração aberto. E ali ninguém pergunta, né? Qual é a sua profissão, Darcy? O que você faz? Não, nós estamos juntos, vamos embora, né? Então tá todo mundo na mesma frequência. É isso que eu tô sentindo mais falta. Então, chegamos ao fim deste episódio. Já? Já, né? Porque senão a gente vai ficar horas aqui, porque muito bom ter você aqui. Vou pedir para você deixar o seu canal, podcast e suas redes sociais aqui, ó. Ah, legal. Quero agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui. Eles me contam, né? Eu sou um admirador do seu trabalho, eu sou apaixonado por fotografia, eu sou apaixonado por câmera. Desde garoto, eu ficava olhando as Zenites, eu nem sei se existe Zenite ainda. Deve ter, alguém deve ter ainda. Ficava olhando as Zenites da vida, ficava olhando as Canon, né? Tinha Kodak também, não sei se tem mais, eu era garoto. E cheguei até a fazer um cursinho no Sesc de fotografia, mas eu continuo apaixonado por câmeras, eu ainda continuo vendo, mas eu percebi que as câmeras agora, cada câmera custa um rim, algumas um rim custam e coração, um fígado junto e um coração às vezes. E eu acredito que essa paixão vai continuar distante. Mas agradecer essa oportunidade, as minhas redes, o podcast é namontanha.pod, né, @namontanha.pod. Nós estamos no Spotify, nos principais agregadores de podcasts, o YouTube também, @namontanha. A da assessoria é @zerunning2022, porque a minha conta antiga foi perdida, né? E o meu pessoal é @ailtonzulu. E se você tem uma história legal para contar, pode entrar em contato comigo, né? Se você quer treinar, olha, primeira vez que eu faço propaganda. Patrocinar também. Se quer treinar, pode procurar a assessoria, a Zerunning. Se quiser patrocinar o programa Na Montanha, também a gente está ali fazendo várias
inserções de marcas importantes, né? Alto Estilo, LA Studio, Colmeia Print, ali tem vários, tem a Extreme, plataforma de inscrições, né? São várias pessoas que têm agregado a KTR, a Kailash, que também agora está patrocinando na montanha. Se você quiser lá dar um apoio, a gente é muito grato. Se não quiser, pode só lá assinar o canal do YouTube também, que ajuda o canal a crescer, curtir, compartilhar, comentar, isso é muito importante para as redes sociais. Muito bom, muito bom. Muito bom ter você aqui, Zulu. Eu que Muito agradeço. obrigado mesmo, de verdade, viu? Obrigado. Valeu, pessoal. Para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, lembrando que este episódio tem patrocínio do Ateliê Petrópolis. Já deixa o seu like, se é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o seu comentário aqui, inclusive deixa o comentário aqui para o Zulu treinar você. Tchau, até a próxima.